Voltamos com o Alerj Debate falando sobre o projeto de ficha limpa para os dirigentes de empresas particulares que atuam aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, essa lei, a partir da promulgação dessa lei, ela pode mudar a atitude dos dirigentes, dos sócios de empresas com relação a um contrato público? Eu acredito que ela muda muito mais exatamente a atitude daquele que vai contratar o serviço. Porque este que vai ter muito mais cuidado, não é nem o dono da empresa. O dono da empresa, de imediato, ele já tem uma preocupação com relação a isso. Ele procura a figura do laranja, via de regra, é isso que acontece, como colocou há pouco aqui o meu colega, Francisco Barbosa. Eles pegam pessoas que têm a ficha limpa para servir da empresa, e muito embora aquele que se beneficia dela, não é, ele não aparece diretamente no quadro societário. Mas quem é o dirigente que vai contratar, o secretário de Estado, o presidente da empresa, esse sim que vai ter um cuidado quando examinar o quadro de licitação das empresas que estão habilitadas, e uma eventual impugnação daquela que ele já sabe que tem tudo a ver, porque normalmente o dirigente tem conhecimento, tem uma quantidade de assessores, tem o DGAF, o Departamento Geral de Administração, que informa como as coisas estão caminhando. Ele vai ter muito mais cuidado do que a própria empresa na formulação dos contratos. Eu queria pegar um gancho aí sobre o assunto. Tem uma coisa, o Rio de Janeiro, o estado do Rio, o Brasil está, mas o estado do Rio, em particular, a partir da capital Rio de Janeiro, vive um canteiro de obras, né? A gente tem Copa, Olimpíadas, vem tudo aí. PAC, que é um negócio maravilhoso, chegou em boa hora. E deputado, e por causa disso, algumas empreiteiras não têm como abraçar todas as obras, embora tenha capacidade de ganhá-las em concorrência. Mas não tem peões o suficiente, engenheiros o suficiente, máquinas o suficiente, acabam terceirizando ou quarteirizando suas obras. A lei observou essa coisa, porque eu posso não entrar e ganhar concorrência, mas eu posso ser parceiro do Astério e falar, Astério, ganha lá, porque eu coloco minha estrutura toda e a gente faz um rachuncho dessa história no fim. Viu-se a possibilidade disso também, eu não entro. Eu estou queimado, meu filme está queimado, mas o Astério está bom na fita, ele ganha e eu trabalho e divido essa bola com ele. E aí, se eu fizer isso? Mas veja bem, quando uma empresa faz o contrato, essa empresa é a responsável pela cumprimento daquele... Então ela pode contratar quem ela quiser, mesmo quem está fora de... É sublocar o serviço. Isso. É possível. Isso? Acontece é possível muito. Isso. Por exemplo, nós temos um noticiário aí dessa semana agora, da Odebrecht, a Delta e a... Gutierrez. Andrade Gutierrez. Isso, essas três estão fazendo o serviço em consórcio do Maracanã. Sendo que uma ganhou 20 e poucos por cento, outra ganhou 30 e pouco, outra ganhou 30 e pouco. As três prestam serviço, né? O governo fez o contrato com esse consórcio. Uma está comprando a parte da outra, que é para tirar a Delta, porque a Delta está queimada. A realidade é essa. Sim. Quer tirar a Delta. As outras duas vai assumir. Isso aí o governo, o contratante, né, seja qualquer esfera do poder do Estado, não entra na polêmica. Ele quer o serviço, o cumprimento do serviço. Então, quando você fala que uma empresa está queimada, a que está quente trouxe ela, a responsabilidade é de quem fez o contrato. Não é... O governo nunca, os poderes nunca vai brigar com aquela que não tem a responsabilidade, nem no papel. Não foi o executivo que afastou a Delta. Não foi o executivo. Tem a ver exatamente com a pergunta dele há pouco. O cuidado maior foi as empresas afastaram uma terceira devido aos últimos acontecimentos. Então a Delta saiu não porque ela quis sair. Parece que também faltou um aporte financeiro que deveria ter sido dado. Isso é o que foi alegado. Me parece que aporte financeiro é que não falta para Delta. Mas eu queria essa sensação, agora eu entendi plenamente o que a gente está conversando desde o começo aqui. A própria confecção da lei, a própria chegada da lei já assusta, né? Sim, aquele efeito do... Mas não assusta muito, presta atenção, né? Os donos da empresa, não. O doutor Astério, com o conhecimento jurídico que ele tem, a experiência que ele tem na vida pública, deixou bem claro, isso é muito importante. A preocupação não é tanto do dono da empresa, do sócio, não. É mais o cuidado que tem que ter os poderes do Estado em firmar esses compromissos, esse contrato, na contratação, na prestação de serviço. A preocupação agora deles vai ser maior, porque é uma lei, é obrigado a cumprir. Agora, a gente falou muito de governo do Estado, né? Contratos com o governo do Estado.
mas vale também para os municípios do estado do Rio, né? Ou não? Eu entendi como uma proposta para o executivo de modo geral, nos níveis do estadual e do estadual. municipal. Não tem cabimento fiscalizar isso em nível de Tribunal de Contas, que também toma conta das contas do município, exceto do Rio de Janeiro, que tem um Tribunal de Contas do município, o Rio, o município do Rio, São Paulo, todos os são os demais únicos, têm né? o Tribunal de Contas do Estado. Consequentemente, essa lei abrange também os secretários de São João de Meriti, que é a cidade principal do nosso ilustre deputado, né? A todos os municípios, de um modo geral. Essa abrangência é total. Mas abrangeria também município do Rio de Janeiro? Não, o município do Rio de Janeiro, porque tem o Tribunal de Contas Tribunal de próprio, Contas não do tem nada a município, ver com relação não teria a isso. nada a ver. Agora, com relação a essa lei, se aprovada, se realmente der certo, se ela for para frente mesmo, pode inspirar outros estados a também fazer uma ficha limpa estadual? Não só os outros estados, como até a Governo prefeitura do Rio de Janeiro, através dos seus vereadores, da Câmara de Vereadores, né? Que também, porque coisas boas a gente tem que copiar, a realidade é essa. Se é bom para o estado do Rio de Janeiro, tem que ser bom para outros estados também, né? Se é bom para as prefeituras do estado do Rio de Janeiro, é bom também para a prefeitura da capital. Então tudo que é bom não vai atrapalhar nada, e sim vai dar uma transparência muito melhor e vai dar uma arma. E, na realidade, isso é uma grande arma para os dirigentes do Estado, os responsáveis pela realização desse contrato. Olha, a sua empresa não pode porque está isso, meu irmão. Dá um jeito. Há pouco tempo aconteceu, um Fantástico de 2 semanas atrás, noticiou uma reportagem de uma produção investigativa de um repórter famoso no Sistema Globo, e ele montou uma fictícia licitação em apareceram alguns dirigentes de empresa. Não tinha um proprietário de empresa durante a filmagem, era só pessoas prepostas que vendiam serviços. Né? E, consequentemente, diante daquele escândalo, porque era uma licitação fictícia que não se concretizou, das 4 empresas envolvidas, uma até desistiu. E qual foi a postura do Estado e do município com relação àquilo? O Estado parou de pagar as empresas que estavam envolvidas. Né? Isso é um aspecto que tem até que ser analisado juridicamente. Como fazer diante disso? Já que o dono da empresa não estava ali. Então, eu acho que esse tipo de legislação, de proposta, esse projeto, envolve até isso. Porque essas pessoas que ali estão, em fazendo parte do quadro societário, muito embora não sendo o majoritário, não é? Ele já estaria impedido de contratar com o Estado. E o Estado não teria nem problema de sustar o pagamento, não teria nem contratado. Então está aí o alcance da lei, diante de um fato que foi recente e foi noticiado para o Brasil como um todo. E se a pessoa não tiver nenhuma relação com a empresa, mas estiver falando em nome dela? Há como essa lei pegar? A lei está colocando a figura do preposto também, daquele que está falando em nome. Ela não pode pegar quem não faz parte do quadro societário, mas ela tem uma aberturazinha ali para fiscalizar isso, pelo menos dar margem a uma investigação através da polícia judiciária e do próprio Ministério Público. Os senhores acham que a partir dessa lei e o conjunto dos acontecimentos no Brasil, no Rio, no Brasil, a gente vai refazer as relações que para o cidadão parecem tão promíscuas, né? Com as empreiteiras, com os grandes contratos, com as grandes compras, que depois desses 2 escândalos, o escândalo do hospital e o escândalo da Delta, o cidadão está de pé atrás. Fala, tudo tem jabá? Será que vai se não coibir, que terminar com a corrupção é impossível, mas se pelo menos combater de uma forma mais eficaz, dar um jeito no que parece para o cidadão, e aí eu ouço o cidadão falando comigo, essa balbúrdia que estão as licitações, é o que parece para ele? Francisco Barbosa, olha, você como comunicador do rádio, uma pessoa pública, eu como parlamentar, doutor Astério como um representante legítimo do Ministério Público, como procurador de justiça, todos nós temos obrigação, todos nós temos que ter a nossa parte. Você com a imprensa, o doutor Astério com o Ministério Público, e o deputado em legislar, em fiscalizar os atos do Executivo, em fiscalizar também os atos do Judiciário. E o comportamento nosso que vai mudar isso. Porque você deixou bem claro, a população já anda de pé atrás com tudo. Anda de pé atrás com o Judiciário, pela demora, que as pessoas reclamam essa demora, clama por agilidade nos seus processos, no legislativo, clama pela transparência,
pelas coisas irregulares, que infelizmente acontece. Não estou dizendo que não acontece, todos os setores do nosso, tanto judiciário quanto legislativo, quanto executivo, acontece. Então, o executivo acontece, está passível disso. Agora, quando todos nós se conscientizarmos que nós temos que fazer a nossa parte, como? O legislador ele tem que cobrar, ele tem que fiscalizar, ele tem que mostrar a cara mesmo por que ele foi eleito. Porque o povo, às vezes, não tem condição de falar. Mas o legislador, o deputado que foi eleito, ele é o representante legítimo do povo. Como você, como apresentador do rádio, comunicador, você tem que cobrar, você cobra, você faz isso, como o doutor Asté deixou isso bem claro. O doutor Asté, na parte jurídica, na parte legal de fiscalização, do cumprimento das leis, da fiscalização de todos os atos ilegais, ele tem que fazer o papel dele. Mas não importa, não é só o deputado Iranildo Campos, não é só o comunicador Francisco Barbosa, não é só o procurador Astério Pereira dos Santos, são todos nós. Todos dentro da nossa atividade tem que ter essa participação, tem que ter essa cobrança, essas denúncias. Quando nós pegamos, é ruim para nós, população, todos nós do estado do Rio de Janeiro, quando nós pegamos alguma denúncia irregular pela imprensa, é ruim, mas ao mesmo tempo é bom, porque é sinal que nós estamos querendo o melhor para a nossa população. Tem que acabar essa imagem negativa da nossa população quanto aos órgãos públicos e quanto aos políticos do nosso estado. É verdade. Torcendo então para que o projeto seja aprovado, que realmente vá à frente. Quero agradecer muito a presença de todos, porque infelizmente nosso tempo já está esgotado. Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever nosso programa, pode acessar www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.